O ex-prefeito de Arraial do Cabo, na região dos Lagos, Renatinho Viana, foi alvo de uma operação do Ministério Público Estadual. A ação buscou cumprir 12 mandados de prisão contra suspeitos de crimes ambientais no município, envolvidos com uma milícia da região. Os detalhes estão na reportagem dele, Lucas Madureira. Roda para mim. O principal alvo da operação foi o ex-prefeito de Arraial do Cabo, na região dos Lagos, Renatinho Viana. Agentes do Ministério Público e da Polícia Civil estiveram na casa dele no centro da cidade, mas ele não foi encontrado e já é considerado foragido da Justiça. Outro alvo da operação foi o ex-chefe do Parque Estadual da Costa do Sol, Ranieri Porto. Ele estava dormindo quando os policiais chegaram nas primeiras horas desta manhã. Lá na delegacia, o senhor vai ficar cientificado dos seus direitos constitucionais e das razões da sua prisão. No momento, é só cumprindo o mandado de busca e apreensão, do mandado de prisão contra o senhor. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão, em endereços ligados a ex-servidores públicos da Prefeitura de Arraial do Cabo, do INEA e do Parque Estadual da Costa do Sol. De acordo com as investigações, a partir de 2017, os suspeitos teriam feito o loteamento Miguel Couto no distrito de Monte Alto e liberaram a construção de imóveis dentro de uma área de preservação ambiental. A quadrilha atuava de forma organizada e tinha como líder o prefeito de Arraial do Cabo, na época Renatinho Viana. Segundo o Ministério Público, como o esquema também tinha envolvimento de servidores do INEA e do Parque Estadual da Costa do Sol, não havia quem fiscalizasse a área. A intenção da quadrilha era lucrar com os terrenos vendidos ilegalmente na área de preservação ambiental. Esta não é a primeira vez que Renatinho Viana é alvo de operação. Em julho do ano passado, agentes do Ministério Público cumpriram mandados de busca e apreensão contra ele por suspeita de corrupção e fraude em licitações. Na operação de hoje, que ganhou o nome de Parque Livre, foram apreendidos documentos, celulares e uma arma encontrada na casa de um dos alvos. O material foi levado para a delegacia. Os denunciados vão responder por diferentes crimes, como organização criminosa, ocupação e uso irregular do solo urbano, prevaricação, falsidade ideológica, entre outros crimes. E é mais uma vez que a gente acaba vendo aí políticos envolvidos aí com milicianos, levando terror para regiões e vendendo tudo ali, ganhando muito dinheiro e colocando no bolso. Eu vou agora à sede ali do Ministério Público, no centro do Rio, falar com o repórter Lucas Madureira. Lucas, a gente tem a informação de que o ex-prefeito de Arraial do Cabo seria o chefe da quadrilha. Agora, tem PMs e bombeiros também envolvidos nessa história? Boa tarde para você, meu amigo. Oi, Caio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente. O prefeito de Arraial do Cabo que continua foragido. Ele que é o principal alvo dessa operação, o ex-prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Viana, não foi encontrado, continua foragido, atualizando. Até agora já são 5 presos e outras 7 pessoas que também são alvos dessa operação não foram encontradas até o momento. Ao todo, os agentes buscam cumprir 12 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão. Esses mandados estão sendo cumpridos em Arraial do Cabo, também em Cabo Frio e em Araruama, cidades da região dos Lagos. Além do ex-prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Viana, também são alvos dessa operação o Sérgio Carvalho, o Serginho Gogó, ex-vice-prefeito na época, o Márcio Crossi, ex-secretário do Meio Ambiente, e o Márcio Veiga de Oliveira, conhecido como Márcio Galo, ex-secretário de Ordem Pública e PM aposentado. Além desses ex-servidores da Prefeitura de Arraial do Cabo, os agentes também estão à procura de ex-servidores do INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, e também do Parque Estadual da Costa do Sol. A gente tem aqui também, Caio, o nome dos presos até agora, desses 5 presos. São eles o Marcos Vinícius da Silveira Barbosa, o Marcos Alexandre Martins Osório, o Michel Marques Carrir, o Alexandre Pereira Mota e o Ranieri Porto Ribeiro, que é esse que a gente viu aí na reportagem, no momento que os policiais chegaram na casa dele para cumprir esse mandado de prisão. De acordo com as investigações do Ministério Público, todas essas pessoas que a gente citou teriam loteado uma área dentro do Parque Estadual da Costa do Sol, no distrito de Monte Alto, para obter vantagem ilícita com a venda de terrenos na área de preservação ambiental. O Ministério Público tomou conhecimento desses crimes que teriam
começado ali por volta de 2017, na época em que Renatinho Viana ainda era prefeito de Arraial do Cabo. Só atualizando, 5 pessoas presas até o momento, 7 continuam foragidas, incluindo o ex-prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Viana. Caio, volto com você. E também, se você tiver informação de onde está o ex-prefeito Renatinho Viana, avisa para a polícia que os agentes ainda estão nas ruas tentando localizá-lo e também as outras pessoas que pertenceriam a esse esquema. E agora eu vou conversar também com o delegado Rochester Marreiro, da Delegacia de Arraial do Cabo. Doutor Marreiros, como é que o senhor vai, querido? Muito tempo que eu não falava com o senhor. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Rochester, faz um parâmetro para a gente de como funcionava essa organização criminosa aí em Arraial do Cabo, desde a escolha do terreno, a venda e a participação também desses políticos e funcionários em todo esse esquema criminoso. Sim. Primeiramente, é só a título de esclarecimento, a operação não é do Ministério Público, é uma operação da Delegacia de Polícia 132DP com o Ministério Público. Então, é uma investigação que foi iniciada na Polícia Civil com elementos que foram trazidos pelo Ministério Público também, da tutela coletiva, por ocasião das demolições das casas, e a partir dessas notícias de fatos criminosos, o Ministério Público e a Polícia Civil trabalharam em conjunto para que se deflagrasse a operação de hoje, que diz respeito a uma organização criminosa, se instalou na estrutura político-administrativa, na gestão do ex-prefeito Renato Viana, se utilizou de algumas secretarias, como Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Segurança, em conluio com agentes do INEA, dos guarda-parques ali, do Parque do Sol, passaram a fazer construções irregulares, colocando pessoas ali em locais que não eram permitidas construções, fazendo parcelamento ilegal do solo urbano, crimes ambientais, lei de coação, utilização de servidores e agentes civis e pessoas civis com armas para poder coagir as pessoas que estavam ali e coagir também eventuais guardas que ousassem desobedecer a ordem de não fiscalização de determinadas áreas que eram dominadas por essa organização criminosa. Doutor Rochester, já dá para se ter uma ideia de quanto essa organização acabou movimentando? Porque a gente tem informações que alguns pontos de Arraial do Cabo têm terrenos ali sendo vendidos, por exemplo, de 80 a 120 mil reais. Imagine uma organização criminosa montada como essa, o montante que eles conseguiram lucrar vendendo esses locais e dando facilidades para as pessoas que às vezes também acabavam sendo enganadas. Essa etapa da investigação será feita no desdobramento em razão dessa primeira fase. Também já é possível identificar, apesar de não ter um levantamento em números, né, isso faz parte de uma segunda etapa da investigação, mas já é possível afirmar que aquela região passava a ser um nicho para a exploração eleitoral no período das eleições. Então, o local era destinado a pessoas que precisavam ter moradia, portanto, havia uma exploração da miséria das pessoas a título de prestígio e, evidentemente, uma cobrança futura por meio de voto. Doutor Rochester Marreiro. Não era só o dinheiro, né, que se visava na região. É aquela situação, né? Eles vendem o espaço, negociam, fazem aqueles acordos escusos aí para poder ter todo o apoio político e também vendendo os locais ali de Arraial do Cabo, um local tão lindo, onde muitos turistas vão para lá e infelizmente eles fazem uma ação como essa. Parabéns por essa ação conjunta entre vocês da Delegacia de Arraial do Cabo e o Ministério Público e que prendam também esses outros que ainda faltam ser levados para a cadeia. Doutor Rochester, obrigado pela sua participação aqui no SBT Rio, tá bom, querido? E eu vou também agora com Carlos Augusto, que está com a gente aqui no SBT Rio. Carlos Augusto, sabe o que chama atenção? Mais uma vez, né, falando da região dos lagos, você tem políticos, você tem pessoas que trabalham em órgãos públicos fazendo negociatas escusas de loteamento, vende aquilo tudo, se transforma isso tipo uma milícia na região, fazendo negociatas para poder estar no poder. Isso ainda assusta a gente e a população de uma cidade tão linda como essa, Arraial do Cabo. Boa tarde, Caio. Boa tarde, querido. Rochester. Rochester
Depois eu vou falar uma passagem que eu tive com ele semana passada para você rir, Caio. Ô, Caio, essas prefeituras, as prefeituras do estado do Rio de Janeiro, grande parte dos seus negócios são negócios com amigos, parceiros e para ganhar dinheiro. Entendeu? O ruim é provar, o difícil é provar. Às vezes o cara vira e fala, irmão, compra aquele terreno ali por 100 mil, que daqui a pouco eu vou comprar e vou falar que ele é imprescindível para a prefeitura, que a gente tem que ter, que eu vou botar 500. Aí tu me dá 200, foi com 200, os outros 100 é teu, são teus. Então, assim, é muita coisa, muito negócio que faz em prefeitura. Por quê? Porque o cara normalmente, não são todos, o cara quando entra ali, entra por causa dos parceiros. Porque se ele, quando se candidata, não tem um dinheiro forte para pagar pessoas, não todas, claro que não, pelo contrário, a minoria, mas pessoas, a maioria não, mas meio termo, pessoas para levar o nome dele, ou se ele não tiver dinheiro para fazer propaganda em excesso, que ele não contabiliza na campanha eleitoral, ou se ele não tiver dinheiro para comprar voto, fazer um boca de urna, essas coisas, esquece, é muito difícil ganhar eleição. Tem gente que ganha pela revolta, às vezes, popular, mas é muito difícil. Aí você pega esse tipo de operação e o cara acha que vai botar esse dinheiro no bolso e que tudo não tá tudo mudando, gente. Está tudo mudando. Hoje em dia todo mundo grava todo mundo. Hoje em dia está todo mundo caguetando todo mundo. As pessoas têm que entender que, graças a Deus, a gente está vendo agora pessoas assim sendo presas. Não estou falando também que ele é culpado, porque não acabou o processo. Isso. E eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar. Às vezes o cara é absolvido aí, a gente nem sabe. Mas muitos dos negócios das prefeituras, dos estados, são negócios que envolvem parceiros, amigos. Senão o cara normalmente, porque tem gente que faz 100, normalmente não ganha eleição. É assim que se faz. O Carlos Augusto, é por isso que a gente sempre fala que eles são suspeitos. Estão sendo investigados pela polícia, Ministério Público, para apurar tudo isso. E muitas denúncias chegaram ali também para levar com que a própria polícia e o Ministério Público pudessem investigar e também pedissem a prisão ali, que temporária, dessas pessoas, para poder investigar o que está acontecendo.